Alexa, ronca. Se até a Alexa ronca, então é normal roncar. Não, nós não vamos normalizar o ronco. Vamos entender agora sobre apneia e ronco. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Esse é o Cinésio Fono do podcast Escuta o Fono. Eu sou Carlos Charoni com o conselho 10025 da nona região. E esse é o episódio 3, parte 2. Vamos falar sobre apneia e ronco, como eu falei anteriormente. Bom, pessoal, seguinte. O ronco é um sinal muito importante dizendo que algo não está bem. E esse algo não está bem pode estar relacionado à musculatura. E por que acontece o ronco? É muito importante a gente conhecer a fisiologia do ronco, que vai envolver o relaxamento. Nós já falamos em alguns episódios anteriores, principalmente sobre a questão da flacidez. É a flacidez dos tecidos do complexo hiolaríngeo. Falando a grosso modo, é o tecido da garganta, que vai causar vibração que vai ser causada pela passagem do ar. Entenda que quando nós dormimos, a nossa frequência respiratória diminui. Então, a função muscular também diminui. Isso também já é um fator que otimiza essa passagem de ar para fazer um movimento maior nessas partes moles. O ronco, ele vai ser um som rouco, áspero, que vai ocorrer quando o fluxo de ar pela boca e pelo nariz ele vai ser parcialmente ou totalmente obstruído durante o sono. E a gente tem uma classificação sobre apneia e hipoapneia. Então ele pode levar aí a uma hipoapneia e até a apneia do sono. É importante entender que essa obstrução ela vai forçar o ar a passar por um canal que está em colapso, está estreito. Então os tecidos relaxados dessa garganta, quando deitado, principalmente com a barriga para cima, ela vai fazer a obstrução. Então esse palato mole, o que é o palato mole? É a parte de trás do céu da boca, onde tem aquela úvula, aquele sininho ali na garganta. E aí ela vai descer, colapsar. Por estar flácido, o ar vai entrar e vai vibrar, e assim produzindo o som característico que a gente conhece como ronco, que é um sinal de alerta. Temos que entender o seguinte: o relaxamento muscular dessa estrutura, ele pode favorecer questões aí de saúde que podem estar associadas com algumas comorbidades, ok? A obesidade é uma. A hipertensão também é outra. E o processo de envelhecimento normal, onde a gente tem perda da capacidade muscular, perda de massa muscular, vai acontecer. Que eu sempre falo, as pessoas se preocupam muito hoje em dia com envelhecimento saudável. Vamos fazer exercício, vamos tonificar o corpo. Tá, tudo bem. Mas e aí? Cabeça e pescoço, não deve fazer exercício? Sim. E a gente tem uma musculatura ali que pode engordar também, pessoal, dentro da boca, que pode fazer esse colapso. Essa musculatura é a língua. Nós temos músculos intrínsecos e extrínsecos dessa língua. E essa língua ela também pode engordar, ficar grande. Mas é só pessoas obesas que vão ter ronco, que roncam? Não, na verdade não são só essas pessoas, tudo bem? Pessoas também que são magras, né, que têm um IMC normal, elas podem ter essa musculatura ineficiente, claro, dependendo do que a gente tem aí de análise miofuncional desse músculo. A análise miofuncional significa que esse músculo pode ter uma alteração anatômica e funcional. Bom, também outra coisa importante é entender o seguinte, que só as pessoas que têm comorbidade vão roncar. Temos que separar muito bem isso. Você está muito cansado, principalmente as pessoas que fazem uso do álcool, por exemplo, ele tende a ficar muito cansado e relaxar muito mais. E o álcool tende também a favorecer esse relaxamento, causando essa flacidez. Então, por isso que algumas pessoas falam, eu não ronco, eu só ronco quando eu bebo, eu só ronco quando eu estou muito cansado. Aí a gente tem ali um ronco que não é recorrente.
mas a gente precisa entender quando esse ronco ele se torna recorrente, se ele é autossuficiente para incomodar o seu parceiro, a sua parceira, a pessoa que está do seu lado, a sua família, e se ele começa a trazer complicações. Complicações não direcionadas exatamente ao processo do ronco e ao som que vai incomodar os terceiros, mas a qualidade do seu sono. Vai interromper o seu sono uma apneia? Então a gente já entra quando é uma apneia, quando a gente tem um bloqueio, esse músculo colapsa essa área para entrada de ar, a gente vai ter aquilo que o paciente acorda assustado. Nossa, eu acordei assustado. Ou fala, não, parece que eu acordei aqui e eu estava sufocado, estava me afogando. São sinais característicos. Mas a gente tem outros sinais. Esses são os sinais motores bem visíveis e sinais que são mecânicos, mas a gente tem outros sinais que a gente tem indiretamente uma relação com esse processo. Uma delas está sendo muito bem discutida e muito bem estudada. Sabe o que é? É a falta, o declínio da memória, o declínio da capacidade de aprender. Então, a gente tem uma relação do sono saudável com uma área chamada hipocampo. O hipocampo ele vai fazer o seu maior trabalho durante a noite. Então é como se fosse uma fábrica. E essa fábrica ela vai funcionar no horário da noite, porque ela precisa dos hormônios específicos da noite para que ela mantenha a engrenagem suficiente para permanecer com o seu empacotamento da memória. Então ele vai empacotar todas as informações que eu tenho durante o dia, durante a semana, durante meses e até durante anos, e vai ficar ali guardadinho. Se essa fábrica começa a colapsar, eu não tenho mecanismo o suficiente para permanecer o seu trabalho, ele para de maneira intermitente, como a apneia pode causar, isso vai fazer com que essa área fique em déficit. E a gente chama isso aí de falta de oxigenação durante o sono. Realmente, você não vai receber oxigênio, você vai ter um déficit de oxigênio e esse déficit de oxigênio vai interromper essa função do hipocampo. Durante muito tempo isso pode causar demência. Ok? E provocar uma substância ali que vai sujar esse hipocampo chamado beta-amiloide. Essa sujeira chamada beta-amiloide, ela vai fazer com que eu tenha declínio da função da memória. Então uma coisa que a gente tem que se preocupar é, tá roncando? Tem apneia? Hipopneia? Tem uma perda de memória aí? Eu estou tendo comprometimento na qualidade do meu sono? O meu sono está sendo interrompido? Eu tenho privação do sono ou eu tenho uma patologia relacionada ao sono? Por isso, você precisa entender como fonoaudiólogo que o sono está relacionado à motricidade orofacial e precisa ser estudado profundamente. Por isso que a gente tem aí a sociedade, que é importante, e também o fonoaudiólogo trabalha com músculo. E a gente deve muito trabalho do sono para uma fonoaudióloga que eu quero homenagear aqui nesse podcast, que é a Kátia Guimarães, que foi a precursora dos artigos científicos do estudo relacionado ao trabalho miofuncional para a diminuição da apneia e ronco. Se você é fonoaudiólogo, a cinesiologia aqui vai atuar de maneira ímpar. Você vai entender que para esses exercícios que a nossa precursora Kátia Guimarães trouxe, quando a gente consegue fazer uma adequação baseado na cinesiologia, a gente tem boas respostas. E eu vou dar uma dica. Se eu tenho um músculo que ele está relaxado, hipotônico, hipofunção, eu preciso trabalhar com que eu tenha força nessa musculatura. Então, preciso desenvolver força. Tá, mas ele precisa também do quê? Ele vai precisar nessa região de trabalhos específicos isotônicos e isométricos, porque eu também vou precisar de resistência. E essa resistência, ela vai ser tanto uma resistência dinâmica, ou seja, resistência do movimento durante a sua função, quanto uma resistência estática. Só manobras posturais para dormir não vai tratar.
O CPAP, muitas pessoas utilizam a máscara, ele não vai realizar o tratamento diretamente para que eu consiga uma reabilitação. Eu vou ter uma reabilitação funcional a partir de exercícios e recursos que podem otimizar. Por isso é importante entender o trabalho fonoaudiólogo, nesse caso, com o fonoaudiólogo que saiba muito sobre sono, é importante um trabalho direcionado de maneira individualizada. O fonoaudiólogo, quando conhece de cinesiologia, ele vai levar uma resposta muito rápida para esse paciente. E é um paciente que vai ser fidedigno ao seu trabalho. Com esse entendimento, a gente percebe o quê? Preciso fazer séries específicas? Depende. Eu preciso tirar o que eu sempre falo, o ON do paciente. Eu falo nos meus cursos de eletroestimulação. O que é o ON do paciente? Eu vou calcular o exercício específico que eu vou passar para ele, primeiramente para a força, até quanto ele aguenta, até quanto vai chegar no ácido lático, até quanto tem aquele comprometimento. E o meu exercício vai ser baseado nesse tempo. A partir daí, eu vou colocar exercícios para ele fazer também em casa. Exercícios onde eu precise elevar, sustentar a laringe e rebaixar. Ele vai fazer de maneira intercorrente. Levanta, baixa, levanta, baixa, levanta, baixa. Vou precisar dessa abertura toda da boca. A função do palato mole, até fazendo alguns sons. G, 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 g. E principalmente exercícios do bucinador e de língua, onde eu tenho toda uma extensão de língua, uma retração, produção e retração da língua. Com tudo isso, a gente tem várias coisas para se preocupar também. Postura, idade do paciente, comorbidade, paciente pós-bariátrica. Agora, os pacientes que estão vindo depois do tratamento dessas injeções emagrecedoras também, né? Então é importante a gente avaliar e saber que um paciente é diferente do outro, entendendo da cinesiologia. A dica é, vai para a força. Trabalhou força, vai para a resistência. Conseguiu resistência e força, mantém a resistência. Esse paciente vai se dar super bem. E hoje a gente tem algumas comprovações que a gente já consegue trabalhar aí em todos os graus no paciente de apneia e ronco. Se você tem interesse, se aprofunde, estude, faça especialização e mantenha o seu trabalho focado também em recursos de última geração tecnológicos como a fotobiomodulação e eletroestimulação. Ok? Bom, termina aqui então o nosso episódio 3 com esse assunto maravilhoso. Prevenir é super importante. Não tenho ronco? Não tenho apneia? Está na hora de prevenir, fazer exercício, porque o envelhecimento vai levar essa flacidez. Tenho apneia? Tenho ronco? Começou com ronco? Não faça que nem Alexa. Procure um tratamento. Procure um fonoaudiólogo. Muito obrigado pela atenção. Eu espero que tenham gostado. Quem faz parte do meu grupo VIP no WhatsApp vai receber aí uma sugestão de exercícios direcionados para apneia e ronco, focado na minha prática clínica. Lembra, são apenas alguns exemplos e algumas sugestões. Mas é preciso você estar no grupo VIP e é preciso quem está no grupo VIP comentar aqui e seguir o podcast. Afinal de contas, é um tempo que a gente se dedica para levar informação e conhecimento junto à evidência científica e prática clínica. Muito obrigado por ficar até aqui e me escutar. E até o próximo episódio.